Graça e paz, Impacto Jovem, amém? Amém. É uma honra estar aqui mais uma noite, poder compartilhar a palavra com os irmãos. Mas queria dizer primeiramente que o nosso culto não começou há uma hora atrás. O nosso culto começou desde 18 horas de sexta-feira, que jovens estiveram orando, de hora em hora, para que nesse momento estejamos aqui, para podermos cultuarmos a Deus. Desde ontem às 18 horas, a gente vem buscando ao Senhor para que Ele venha estar aqui conosco. E tem sido tão maravilhoso que hoje às 18 horas, a gente viu aquele setembão lotado de jovens, orando para Deus, para poder nesse momento ter esse culto abençoado. E eu tenho a plena certeza que Deus está aqui nessa noite, e Ele se agrada do louvor que a gente tem cultuado Ele aqui nesse momento. E nesse mesmo espírito, eu vim compartilhar uma palavra com os irmãos. Eu não vou fazer uma proposta, digamos, com uma pregação como se fosse de um domingo à noite, não. Eu vou querer fazer um pouco diferente. A gente vai perceber essa diferença ao longo do compartilhar dessa noite. Mas o tema que foi proposto é o que o pastor já tem compartilhado desde a primeira reunião que a gente teve do comando aqui, do Impacto Jovens, que é a ousadia na fé. Esse é o tema que eu vou compartilhar aqui nessa noite. E foi tão interessante que durante a oração que a gente teve aqui às 18 horas também, o pastor, no final, ele falou sobre a palavra que eu iria pregar hoje aqui à noite, que foi sobre Josué, que a muralha de Jericó veio ao chão, né? Graças ao povo de Israel, que buscou, se santificou e preparou, rodeou aquela muralha de Jericó para que ela vinha ao chão, para que eles pudessem conquistar a terra prometida. E naquele momento que o pastor, quando ele falou aquilo no meio da nossa oração, eu percebi que Deus ele já tinha preparado essa palavra. E outro momento também, que foi durante a oração que eu fiz meia-noite, na relógio de oração, Deus falou muito comigo, com o que eu vou estar compartilhando, que foram alguns desafios que eu vou estar propondo aqui nessa noite para vocês. E eu espero que vocês estejam atentos ao que vai estar sendo compartilhado. Mas nesse momento, então, vamos começar. O texto que a gente vai estar lendo hoje está em Josué 6. A gente vai ler Josué 6, só que eu não vou ler todo o texto de Josué 6. A gente vai ler parte a parte. A primeira parte de Josué que a gente vai estar lendo é do 1 ao 7. Se puder colocar na projeção, fazendo favor. Então, aqui lemos. Só esperar o pessoal abrir um pouco. Amém. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía e ninguém entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, o seu rei e os seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. E no 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá, e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhe disse: levem a arca do Senhor. 7 de vocês levarão a trombeta à frente da arca. Ele ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Pode pular para o versículo 15. No 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da arca. Foi apenas nesse dia, 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor entregou a cidade a vocês. Pode pular para o 20.
Quando soaram as trombetas, o povo gritou ao som das trombetas, e do forte grito o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Amém. Vamos fechar os olhos nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço, meu Deus, por esse dia, meu Pai, por esse louvor abençoado, por esse momento que o Senhor nos reservou, meu Pai, mas que agora, nesse momento, você vem estar no meio de nós, meu Pai, que o Senhor venha estar falando com cada um com os nossos corações, meu Deus, que, ô Senhor Jesus, que o Senhor venha estar usando a minha vida para poder compartilhar da Tua palavra, meu Deus, que eu diminua e que o Senhor cresça, meu Pai, e que possamos estar voltando diferente para casa de como entramos aqui, meu Senhor Jesus. Esteja aqui nesse ambiente, meu Pai, traga-nos, meu Pai amado, ousadia na fé, meu Senhor, para poder, meu Pai amado, viver o melhor do que o Senhor tem para as nossas vidas, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Amém. Então, para a gente se situar sobre essa leitura que a gente fez, primeiro eu quero compartilhar desde o porquê que eles tiveram que derrubar Jericó, né? Derrubar as muralhas de Jericó. Para quem está lendo a Bíblia desde o começo do ano, caso vocês não saibam, a igreja está com um propósito de leitura diária para a gente poder estar lendo a Bíblia. O grupo do Impacto Jovem também está tendo um propósito de leitura. Eles estão lendo em ordem cronológica, a igreja está lendo livro a livro, mas de todo modo estamos lendo a Bíblia, né, ao longo desse ano. Então, para quem está lendo, vai ficar um pouco mais fácil a compreensão, porque no livro de Gênesis vem mostrando desde a criação da humanidade, foi a criação do povo de Israel, da história de Israel também. Conta a história de Abraão, conta a história de Isaac, conta a história de Jacó, conta a história das tribos que se formaram a partir dos filhos de Jacó. E aí a gente entra então no momento em que o povo de Israel foi levado ao Egito. E quando eles foram levados ao Egito, eles foram abençoados, né, por Josué, num período quando eles foram para o Egito. Mas chegou um momento em que, após a morte de José, eles viraram um povo cativo. E a partir do momento em que eles viraram um povo cativo, Deus também já tinha declarado, eu não lembro agora para quem, que o povo iria ficar cativo no Egito por 400 anos. Mas ao fim desses 400 anos, Deus retira o povo de Israel da terra do Egito e leva de volta para a terra que era prometida para a nação de Israel. Então Deus levanta Moisés para poder fazer com que esse povo de Israel saia do Egito e vá em direção à terra prometida. Só que enquanto eles estão saindo, né, do Egito, eles tiveram vários acontecimentos, como por exemplo, eles não estavam conseguindo sair da terra do Egito, porque o faraó não estava querendo tirar eles de lá, ele queria continuar deixando o povo cativo. Deus começou a trabalhar sobre o povo do Egito, também com a nação de Israel, mostrando o poder e o dimensionamento do que era o Senhor na vida daquela nação. Até que eles conseguem então sair do Egito, eles atravessam o Mar Vermelho, e eles começam então a vagar pelo deserto. Eles vagam pelo deserto 40 anos, mas eles vagam no deserto por 40 anos, porque o povo de Israel, apesar de ver todo o poder de Deus, ainda assim não estavam comprometidos com eles. Se curvavam para outros deuses, indagavam a Deus por que tinham tirado eles do Egito. E Deus então disse a Moisés que daquela geração, de todos aqueles que atravessaram do Mar Vermelho, não iria entrar ninguém na terra prometida. Mas Deus preparou Josué, e ele foi um dos que teve a permissão para poder entrar na terra prometida. Então Deus fez com que o povo de Israel ficasse vagando naquele deserto por 40 anos, até que aquela geração findasse. E a partir do momento que aquela geração se findou, ele então virou e falou assim: agora esse meu povo de Israel poderá entrar na terra prometida. Mas Moisés, ele não podia entrar. Por causa do erro do povo de Israel, eles não tiveram, Moisés, ele perdeu o direito também de entrar, por causa de um deslize que ele fez, que não era também da vontade dele. E ele também não tinha o direito, mas Deus delegou Josué para poder entrar na terra prometida. Então, quando Deus delegou Josué a entrar na terra prometida, ele colocou então desafios desde o começo sobre a vida de Josué. O primeiro desafio de Josué
era pegar toda aquela nação de Israel e atravessar o Rio Jordão. Esse foi o primeiro desafio que ele teve. Historicamente, eu andei dando uma pesquisada, o Rio Jordão ele tinha uma profundidade de 30 metros. Então, como é que ele levaria 600 mil pessoas para o outro lado do rio, para poder, então, entrar na Terra Prometida? Foi, então, que Josué, um dia antes de fazer essa travessia do Rio Jordão, ele virou e falou para a nação de Israel, lá em Josué 3:5, se puder colocar. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. É só isso mesmo. Então Josué, a primeira coisa que ele colocou diante do povo, diante do desafio que ele tinha, era que a nação de Israel devia se santificar, para que eles pudessem entrar na terra prometida. Então, quando o povo então se santificou, Moisés também ele já estava preparando. Quem lê o Deuteronômio percebe que em Deuteronômio inteiro, a nação de Israel estava entrando numa santificação, numa correção, um mover de Deus para que eles pudessem então entrar na terra prometida. Mas Josué, no primeiro agir dele, no primeiro momento, ele pediu para que a nação se santificasse. E após então essa santificação, ele conseguiu fazer com que todas aquelas tribos de Israel atravessassem aquele rio Jordão e estivessem então de frente à cidade de Jericó. Então, eles estando de frente à cidade de Jericó, veio o segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês, que está em Josué 5, 13 ao 15, se puder compartilhar. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, que empunhava uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: você é de nós ou é pelos nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu. Venho como comandante do exército do Senhor. Então Josué prostou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? Nesse momento, Josué, ele fez para mim o segundo ponto, que eu considero que é importante. Em outras versões vai falar que Josué se prostrou e adorou ao Senhor naquele momento. Então, Josué, quando ele viu o mover de Deus, Josué, quando ele viu o agir de Deus que estava sobre a povo de Israel naquele momento com a nação, ele adorou ao Senhor, ele adorou, ele se prostrou, ele reconheceu que o Senhor era o único possível para poder fazer maravilhas no meio daquele povo. O pastor lá no CTBAN falou uma coisa que era muito interessante. Quem conhece a história, Jericó era uma cidade fortemente fortificada. Era impossível, aos olhos humanos, derrubar aquela muralha. Eu não sei nem falar se naquela época, isso eu não pesquisei também precisamente, se já existiam, por exemplo, catapultas para poder derrubar aquelas muralhas. Mas era impossível, era uma cidade fortemente fortificada. E como então o primeiro desafio da nação de Israel seria entrar numa cidade que era impossível entrar. Mas Josué ele já estava sendo preparado por Deus naquele momento. E ele recebeu a direção de Deus, que foi o texto que a gente leu em Josué 6. Deus falou com Josué a maneira como eles iriam entrar dentro de Jericó. Deus falou através de Josué a forma como eles iriam conquistar aquela cidade, que foi todo o texto que a gente leu. Então a gente percebe que Deus instruiu Josué naquele momento a maneira como eles deveriam fazer para poder conquistar aquela cidade. Agora vocês pensem comigo, era necessário ter coragem, porque você vai estar colocando pessoas para dar volta em volta de uma cidade fortemente murada, né, com pessoas lá em cima apontando flechas, preparando, sei lá, lanças, flechas com fogo para poder arremessar sobre a vida daquelas pessoas. E simplesmente a única coisa que eles deveriam fazer era rodear a cidade com a Arca da Aliança. A Arca da Aliança representava o Senhor naquela época, né? Jesus estava no meio da tribo através da Arca da Aliança. E uma vez por dia, durante 6 dias, eles deram uma volta ao redor daquela cidade.
simplesmente tocando a trombeta e todo mundo em silêncio. Mas no 7º dia, Deus falou que eles iriam rodear a cidade 7 vezes. E na 7ª vez que eles rodeassem a cidade, eles iriam então gritar, eles iriam esbravejar, eles iriam glorificar a Deus, que através da glorificação, através daqueles gritos, a muralha de Jericó cairia, e então eles finalmente conquistariam aquela cidade. Então agora a gente percebe a coragem que esse povo teve. Por que eu falo de coragem? Coragem é quando a gente tem medo, mas a gente faz o que for preciso. Coragem é a gente agir apesar do medo que a gente tem. E apesar de aquele povo daquela nação que era corrupta, apesar de daqueles momentos eles estavam santificados com o Senhor, e eles estavam crendo que o Senhor era o Deus poderoso para poder fazer com que eles conquistassem aquela vitória. Eles tiveram coragem naquele momento para poder agir independente do desafio que eles tinham pela frente. E eles então conquistariam as promessas. Mas então por que eu contei toda essa história? Isso foi apenas uma introdução. Porque eu faço a pergunta para vocês. Estamos falando sobre ousadia na fé. Mas o que Deus tem falado nas nossas vidas para que possamos agir pela fé? Para que possamos fazer coisas que é inimagináveis ao nosso ver? E agora entra o momento dos desafios que eu queria propor. Mas por que eu vou estar querendo propor esses desafios? Desde o começo do ano, o pastor vem falando sobre a questão que a gente precisa ser mais ousado. A gente precisa perder a nossa timidez. A gente precisa perder o nosso medo de agir no meio do meio cristão. Estamos vivendo uma geração em que é mais fácil a gente ficar conformado, é mais fácil a gente ficar parado e esperar os outros fazerem nas nossas vidas do que a gente ir lá atrás e fazer. Então, durante essa noite, durante a oração que eu estava tendo com Deus, no momento do relógio de oração em prol desse culto, Deus me propôs alguns desafios para que a gente possa estar fazendo através aqui dessa noite. E eu queria que todos nós fizéssemos isso aqui nessa noite. Porque eu lembro que quando Ele colocou isso no meu coração, eu não conseguia fazer outra coisa a não ser agradecer a Ele. Porque eu não tinha ideia do que eu poderia fazer. Mas Ele colocou e eu sinto que isso vem de Deus, não é algo que eu vou fazer pela minha vontade. Então, nesse momento, eu vou pedir para que todos nós tenhamos ousadia na fé. E o meu primeiro pedido é que eu vou fazer uma oração por cada um de nós aqui. Eu queria que vocês se levantassem e colocassem as mãos para frente, estendessem as mãos. Porque a partir desse momento eu vou fazer os desafios. Mas pode ficar tranquilo, não é nada demais, eu só quero que a igreja faça algo diferente nesse momento. Eu vou fazer essa oração, estenda suas mãos, que a partir do momento a gente vai fazer esses desafios para Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento, meu Senhor Jesus, eu sei que o Senhor está aqui presente, que o Senhor tem muito para falar sobre as nossas vidas, meu Pai, que o Senhor tem muito para poder mudar a nossa vida, meu Deus. Que cada um dos jovens que estão aqui presentes, cada um deles, meu Pai amado, venha estar tendo ousadia, meu Pai. Que cada um, meu Pai amado, venha estar movido pela fé que o Senhor coloca nos nossos corações, meu Deus. Que possamos ser diferentes de tudo aquilo que fomos anteriormente, meu Pai, mas que a partir de agora sejamos uma nova criatura para o Senhor, meu Deus. Que perdemos, meu Pai amado, a timidez. Que perdemos, meu Pai amado, algo que afasta, meu Pai, da Tua vontade de poder fazer, meu Deus, as coisas que vêm pela fé, as coisas que é para o Seu agrado, meu Senhor Jesus. Traga a transformação das vidas aqui nessa noite, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Nesse momento, eu vou pedir para cada um de vocês. Isso aqui já é um primeiro ato de ousadia. Saia do lugar de vocês e vá até uma pessoa que você não tem o menor contato, que você não tem a menor intimidade. E declare sobre a vida dela que ela seja uma pessoa ousada. Que ela perca a timidez. E que ela seja movida pelo Senhor. Isso para muitos vai ser um momento muito vergonhoso. Mas é nesse momento que temos que perder essa nossa timidez e ter a ousadia. Pode colocar.
que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja suas mãos, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Aqui está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja Amém. Amém. Vocês agora podem voltar para o lugar de vocês. Esse foi o nosso primeiro desafio. Mas não acaba por aqui. Eu volto a repetir mais uma vez. Estamos vivendo numa geração em que temos vergonha de poder compartilhar a palavra de Deus. Estamos vivendo uma geração que a gente prefere receber do que dar. Mas nesse momento eu quero fazer o segundo desafio com vocês. Eu quero que vocês pensem na primeira pessoa que vier na cabeça de vocês, que precisa de Jesus, ou que precisa voltar para Jesus. Nesse momento, eu sei que não é muito normal a gente fazer isso dentro da igreja, mas eu vou liberar agora para vocês mexer no celular de vocês e mandar mensagem para essa pessoa. E vocês vão falar para essa pessoa nesse momento assim, do jeito que vocês quiserem, não é o que eu estou falando não. Que Deus colocou o nome dessa pessoa para que você pudesse falar para ele nesse momento que Jesus ama ele. Que ele precisa voltar para Cristo, ou que ele precisa conhecer a Cristo. Se você está com o celular e não tem internet, pede alguém a internet emprestada. Se vocês quiserem, eu vou compartilhar a internet aqui agora com vocês. Mas faça isso. Depois não, tem que ser agora. Mandar uma mensagem. Manda uma mensagem agora. Eu vou estar aguardando vocês mandar. Vou dar uns 2 minutinhos. Quem não tem internet, pede para alguém. Se não tem, pode vir aqui na frente que eu compartilho a minha com vocês. Mas vamos fazer esse desafio. toda
Amém. Tem muita gente ainda aí? Mais um tempinho? Sim? Então tá bom, vamos lá, mais um minuto então, hein? Os coxos andarão, e em seu nome os cegos veem. Se eu creio que em seu nome os mortos Amém, acho que agora já foi. Esse foi o nosso segundo desafio. E eu tenho certeza que vocês podem pensar que isso vai ser um ato simples, mas talvez essa pessoa que você mandou essa mensagem está precisando. Talvez era o que ela precisava para poder começar a fazer diferença na vida dela. O importante é que a gente deve começar. A gente deve ter a ousadia para poder fazer isso. E isso é apenas o começo. Porque agora eu quero colocar o terceiro desafio, só que a gente não vai fazer ele hoje. Esse desafio vai ficar durante a semana. Mas aí, por que eu quero fazer esse terceiro desafio? É porque, mais uma vez eu falo, a gente vive numa era da rede social. E eu vou falar isso porque também mexe muito comigo. Até ano passado, eu usava meu Instagram para poder compartilhar sobre corridas. Quem me segue vai saber que eu só postava sobre corridas. Mas aí, a partir do momento em que o pastor teve aquela reunião, que pediu para a gente ter mais ousadia, ter mais alegria, ter mais uma adoração com Deus, eu entendi que eu precisava também fazer aquilo. E agora eu quero então que nessa semana, vocês vão postar um stories, uma publicação, falando de Jesus, pregando o Evangelho. Sabe por que eu peço isso para vocês? Não é porque eu quero que vocês propaguem a Igreja Batista Nacional. Não é porque eu quero que vocês propaguem o Impacto Jovem, não. É porque a gente precisa mudar o nosso comportamento diante de Deus. Para que tenhamos um comportamento para fazer o que o Evangelho de Jesus nos diz, que é pregar o Evangelho, é fazer o ID, Mateus 28. Quantos de nós aqui só recebe, mas a gente não tem coragem de ir? Qual foi a última vez que a gente fez um evangelismo que as pessoas foram lá? Então vamos começar diferente dessa vez. Já que a gente usa tanta rede social, vamos atrás então das pessoas na nossa rede social. Eu sei que tem pessoas aqui que já fazem isso, mas eu quero que aquelas pessoas que estão com timidez, que nunca tiveram coragem, talvez você está dentro da sua casa, seus pais também estão dentro da nossa mesma igreja, e nem vocês falam de Jesus para eles. Eles não sabem nem se vocês têm certeza, eles não têm certeza se vocês são cristãos verdadeiros. Então agora está na hora da gente sair de cima do muro. E se você está do outro lado do muro, você passa para o lado de cá também. E agora, a partir desse momento, seja diferente. Compartilhe a palavra de Deus. Eu quero saber aqui então, se você não quiser fazer, você não tem a menor necessidade de fazer. Isso é um compromisso seu com Deus. Mas eu quero saber quem que vai estar comigo nessa semana para poder compartilhar a palavra do Senhor na internet. Amém. Isso é um princípio de ousadia. Mas que não quero que tenhamos ousadia apenas nessa semana, não. Que tenhamos em todos os momentos, porque essa é apenas a porta de entrada. A partir desse momento pode ser que você comece a querer publicar toda semana, todo dia. O importante é que você tem que compartilhar a palavra de Deus. Mas vamos fazer isso essa semana. Esses foram os desafios que Deus colocou no meu coração nessa madrugada. E eu fiquei muito feliz quando Ele fez isso. Porque eu precisava, Deus não falou foi para vocês não, Ele falou foi para mim mesmo. E quando eu senti aquilo, eu queria que vocês também pudessem fazer juntamente comigo esse desafio. E aí, então, eu preparei 4 pontos para que a gente possa estar fazendo nessa semana, até então para compartilhar
essa mensagem para Deus na nossa rede social. O primeiro ponto é a santificação. Lá em Josué 3:5, que a gente já até leu, mas vamos ler mais uma vez, está escrito: Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês. Santifiquem-se. Santificar é um ato da gente estar em comunhão com Deus, é um ato da gente estar separado do pecado, é um ato que vai nos aproximar de Deus e estar cada vez mais alinhado com Ele. Quando a gente está em santificação, quando a gente está santificado, a gente tem uma comunhão com Deus muito forte. Porque eu vou falar para vocês, se vocês desejam, se vocês anseiam ter uma comunhão, ter uma resposta de Deus, o primeiro passo para vocês terem na vida de vocês é a santificação. Não adianta nada vocês esperar uma resposta de Deus, mas se vocês não estiverem santificados com Ele, vai ser muito mais difícil. Não estou falando que é impossível, mas se você buscar a santificação, Deus vai vir através da sua vida. Então, o primeiro passo para essa semana, santifique-se diante de Deus. O segundo passo é a adoração. Em Josué 5,14, que também a gente já leu aqui, se quiser colocar novamente, não vai estar na mesma versão que eu li, mas coloque. Nenhuma coisa nem outra respondeu, venho como comandante do Senhor. Então Josué prostou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? Em outras versões, aqui nem eu falei, vai dizer que Josué se prostrou e adorou a Deus. Então, primeiro a gente vai se santificar a Deus. Segundo passo, a gente vai adorar a Deus. Porque é no momento que a gente vai estar em adoração com Deus, Deus vai responder a gente. Deus vai falar conosco de algum modo. É como ali Josué no final fala: que mensagem o Senhor tem para o seu servo? Então, nessa semana você irá se santificar. Você irá então adorar a Deus, para que Deus fale através da sua vida o que você deve compartilhar nessa mensagem que você vai estar fazendo. Então adore a Deus, busque ao Senhor. E lembrando que isso não é somente para esse desafio que eu estou fazendo, não. Isso é para tudo que depende na sua vida, qualquer desafio que você se encontra, qualquer dificuldade, qualquer propósito que você colocar no seu coração. Prostre-se diante do Senhor, santifique-se, adore a Ele. O terceiro ponto é coragem. Coragem está em Josué 1, 6-9. A gente vai ler do 6 ao 9, pode colocar. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que jurei aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você tenha êxito por onde quer que ande. Não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Desse modo você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Volto mais uma vez a repetir. Coragem é o ato de a gente fazer mesmo a gente tendo medo. Coragem é você ir, mesmo que você tenha vergonha. Eu tenho muita vergonha. Eu estar aqui em cima aqui não significa que eu estou tendo, que é o que eu faço todo dia, não. Não é mesmo. Mas eu estou tendo coragem e vergonha ao mesmo tempo. Mas eu estou aqui. Então, do mesmo modo que eu estou aqui compartilhando com vocês essa palavra, encorajando vocês, eu quero que vocês tenham coragem para poder fazer isso na vida de outras pessoas também. Então, santifiquem-se, adore ao Senhor e tenha coragem, porque esse é o começo, assim, ó, do mover de Deus nas nossas vidas. E por último, é promessa. Promessa, eu separei 2 versículos. O primeiro versículo está em Josué 6:2, que a gente vai ler agora. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, o seu rei e os seus homens de guerra. Deus então está fazendo uma promessa com Josué, que ele entregará Jericó, ele entregará aquele desafio, ele entregará aquela batalha nas mãos de Israel. E o segundo versículo, que
está em 6,16 que diz: e na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor entregou a cidade a vocês. Deus entregou a promessa que Ele tinha declarado sobre a vida de cada um da nação de Israel. Então, se Deus também tem uma promessa nas nossas vidas, eu não estou falando que aqui Deus está prometendo alguma coisa para vocês nesse desafio, não. Mas eu estou dizendo que talvez seja uma promessa para você, mas talvez seja na vida de outra pessoa. Então, você está sendo porta-voz, você está sendo o Israel naquele momento está circulando naquela cidade na vida de outra pessoa. E essa promessa é a salvação dessa pessoa. Essa promessa é a que ela vai ter que conquistar a vida eterna. Você está sendo porta-voz de Cristo naquele momento. Então, vamos nessa semana santificar. Vamos adorar ao Senhor. Vamos ter coragem e conquistar as promessas que Deus tem sobre as nossas vidas. E para finalizar, eu quero dar um exemplo, que foi até enquanto eu conversava com a Beatriz. Ela compartilhou que durante a oração dela, ela falou o seguinte, que durante a oração ela falou sobre ousadia e fé também, e ela compartilhou a mensagem de Pedro. Pedro, quando ele estava em alto mar, juntamente com os outros discípulos, e aí eles avistaram lá de longe. Para eles era uma assombração, era um fantasma, e eles ficaram com medo. Mas Jesus lá de longe disse que era Jesus. Então Pedro, ele gritou: se tu és Jesus, faça-me que eu vou até ti. E Jesus simplesmente disse: venha. Então Pedro, com um ato de coragem, um ato de fé, saiu daquele barco em alto mar e começou a caminhar até Jesus. Só que por um momento de deslize, Pedro olha para baixo, ele tira os olhos de Jesus e simplesmente se distrai. E ele começa a se afundar. E mesmo quando a gente está distraído, mesmo quando Pedro está distraído, ele pediu socorro a Cristo. E Cristo veio prontamente. A gente não sabe qual era a distância que Cristo estava de Pedro naquele momento. Mas Jesus saiu instantaneamente de lá e foi até Pedro, estendeu a mão dele e tirou ele daquele medo dele, daquele alto mar. E ainda perguntou para ele: homem de pequena fé, por que duvidastes? Então, nessa semana, não perdemos os nossos olhos de Cristo, que não tiremos os nossos olhos de Deus, para que a gente, com um ato de fé, venha estar fazendo a diferença na vida de outras pessoas. Se você se propôs nesse desafio, vamos cumprir. Não simplesmente saia daqui pensando: não, eu vou fazer e amanhã você já esqueceu. Não, vamos cumprir esse desafio. E tudo que eu falei aqui nessa noite não serve simplesmente para esse desafio, não, volto a repetir. É para tudo que tem nas nossas vidas. Essa é a palavra que eu quero compartilhar com vocês. Que sejamos ousados, que tenhamos fé, que tenhamos coragem para poder fazer as coisas do Senhor, que façamos a diferença, que não sejamos mais essa geração morta, essa geração que espera os outros virem até a gente, mas que a gente vá até eles. Esse é meus primeiros desafios que eu tenho para a igreja. Mas quando, por exemplo, eu for lá no grupo e propor: vamos fazer um evangelismo, quem vai estar comigo? Eu preciso, sozinho, Deus pode colocar minha vida sozinho para poder fazer a diferença na cidade de Rio Verde, seja no meu emprego, seja no meu trabalho. Mas se eu tiver o apoio de vocês, eu tenho certeza que coisas maiores Deus tem para as nossas vidas. Então eu fico com essa palavra. E eu vou pedir para o pastor nesse momento, para que ele ore sobre as nossas vidas, para que tenhamos esse agir, esse mover nessa semana,